sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar os seus conhecimentos. Vamos lá? Dando continuidade à parte de citologia introdutória, nós podemos ainda classificar as células de diversas formas diferentes. Uma das primeiras formas de classificar as células é quanto às suas estruturas. Então podemos dividir a célula em dois grandes grupos. O primeiro, grupo dos procariotos, ou procarionte. E o segundo grupo, grupo dos eucariotos, ou eucarionte. A principal diferença entre procarioto e eucarioto está em, primeiro, os procariotos são células que não apresentam núcleo definido. Então, são células sem núcleo definido. Enquanto as células eucarióticas são aquelas células que apresentam núcleo verdadeiro. Logo, são células com núcleo definido. Os procariotos são células que não apresentam orgânulos membranosos. Tem como organela apenas os ribossomos, de forma geral. Enquanto que os eucariotos são células que apresentam vários orgânulos membranosos. Orgânulos esses como mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso e tantos outros, além de apresentar também o ribossomo. As células eucarióticas podem ainda ser subdivididas em dois tipos: eucarioto do tipo vegetal ou eucarioto do tipo animal. A célula eucariota vegetal é aquela célula que apresenta, além do núcleo, orgânulos membranosos, também parede celular e o cloroplasto, que é o que vai fazer a fotossíntese. Enquanto que a célula eucariótica animal, como as nossas, são aquelas células que vão apresentar o núcleo, porém não vai apresentar a parede celular. Lembrando que eucarioto são células com núcleo definido e com orgânulos membranosos. Neste outro exemplo, nós temos os três principais tipos de células já apresentadas e os vírus, e como já foi falado, está em fase de classificação. Então nós temos a célula procarionte, nós temos a célula eucarionte vegetal e nós temos a célula eucarionte animal. A célula procarionte, ela se caracteriza por não apresentar o núcleo. Logo, o seu material genético, o seu DNA, está disperso, se encontra no citoplasma. Por outro lado, a célula eucariota, tanto vegetal como a célula eucariota animal, ambas apresentam a estrutura nuclear. Ambas apresentam o núcleo e o material genético está dentro de cada núcleo. Como já visto, a eucariota vegetal apresenta parede celular, enquanto que a célula animal não apresenta parede celular. Então, para finalizar, célula procarioto, célula sem núcleo, como as bactérias. Célula vegetal com núcleo e parede celular, que formam os vegetais, as plantas. A célula eucarionte animal, como as nossas, com núcleo e sem parede celular. Uma outra forma de classificar as células se refere à quantidade delas, ou seja, ao número de células. Nós temos nesse tipo de classificação duas formas. A primeira, o organismo unicelular. São aqueles formados por apenas uma única célula, ou seja, as bactérias e protozoários. Basicamente, os organismos unicelulares, todo o ser vivo,
todo ele é formado apenas por uma única célula. Por outro lado, nós temos os organismos do tipo pluricelular. São aqueles organismos formados por duas ou mais células, como nós, os seres humanos, as aves, peixes, as plantas como samambaias, enfim, os organismos geralmente visíveis a olho nu. Então nós temos aqui um exemplo de um organismo unicelular, onde todo o organismo é formado por uma única célula, como as bactérias, e do outro lado nós temos os organismos pluricelulares, que são aqueles organismos formados por mais de uma célula, como os animais ou os vegetais, que estão aqui representados. Uma outra forma de classificar as células se refere à sua própria forma anatômica. Então nós vamos ter, por exemplo, células do tipo discoides, como as hemácias, que são em formas de discos. Temos células do tipo esféricas, como os óvulos, que são as células reprodutoras femininas. Temos células do tipo fusiformes, mais alongadas, como as células musculares. Temos células do tipo estreladas, como, por exemplo, as células nervosas do neurônio. E como vimos, a célula pode ser classificada de várias formas. Se tiver núcleo ou não, procarioto ou eucarioto. Procarioto sem núcleo, eucarioto com núcleo. Se o indivíduo for formado por uma única célula unicelular, por duas ou mais pluricelular, além do seu formato, da sua morfologia, da sua anatomia. Não podemos esquecer que as células têm algumas estruturas principais. Uma delas é a parede celular. A parede celular ela é encontrada, por exemplo, nas células vegetais e tem como principal função promover a proteção à célula. Lembrando que a parede celular ela vai ser encontrada nas células procariotas das bactérias e na célula do tipo vegetal. Vamos ter também uma outra estrutura chamada membrana plasmática. Esta membrana plasmática é encontrada em todas as células e tem como principal função promover a proteção à célula, dar o formato celular, que é a sua anatomia, sua morfologia, e promover a propriedade seletiva, ou seja, vai ter a capacidade de selecionar o que entra e o que não vai entrar na célula e o que vai permanecer ou o que vai sair da célula. Esta capacidade de escolher o que entra e o que não entra, e o que sai e o que não sai da célula, nós chamamos de propriedade seletiva. E teremos uma aula específica sobre membrana plasmática. O citoplasma. O citoplasma é uma região onde encontramos os orgânulos citoplasmáticos, também chamados de organelas. Esses orgânulos ou organelas são responsáveis pelo metabolismo celular. E o que vem a ser esse metabolismo? São diversas reações bioquímicas necessárias à manutenção da vida da célula. Nós também teremos uma aula específica sobre o citoplasma, onde iremos mostrar os diferentes tipos de orgânulos ou organelas citoplasmáticas. E, por fim, como estrutura principal celular, nós temos o núcleo. Lembrando que ela é encontrada nas células do tipo eucarioto ou eucarióticas. As células sem núcleo são denominadas procariontes. Então, se eu tiver núcleo, eucarióticas. Se eu não tiver núcleo na minha célula, vou chamar de procariontes. Tem como principal função proteger o material genético, chamado de DNA, ou atualmente chamado de ADN.
ADN. São siglas que significam ácido desoxirribonucleico. Então, este A vem de ácido, este D vem de desoxirribo, que é o tipo de açúcar que forma o DNA. E o N é o nucleico, porque se encontra no núcleo. Então, essas são as principais estruturas celulares. E são essas estruturas que iremos estudar nas nossas próximas aulas de citologia. De forma rápida e objetiva, vamos falar sobre algumas propriedades básicas das células. Elas são altamente complexas e organizadas. Então, as células são capazes de fazer uma organização, uma individualização e consistência, manter-se diferenciada do meio em que se encontram. Possuem um programa genético e os meios para usá-lo, que é o RNA e o DNA. São capazes de produzir mais de si mesmas. As células, portanto, são capazes de se reproduzirem. Elas adquirem e utilizam energia, realizam uma variedade de reações bioquímicas. Nessa hora é que chamamos de metabolismo. Então, as células são capazes de fazer o metabolismo, ou seja, uma variedade de reações bioquímicas necessárias à manutenção da vida delas. Elas se engajam em numerosas atividades mecânicas. Elas são capazes de responder a estímulos ambientais, além de ser capazes da autorregulação, a chamada homeostasia. Podemos ainda, em resumo, classificar os organismos que nós já vimos. Se classificarmos em relação à célula, nós temos dois tipos de organismos, quando consideramos os vírus seres vivos. Nós vamos ter organismos acelulares, os vírus, que são desprovidos de células, e nós vamos ter organismos celulares, que são formados por células, que são todos os demais seres vivos, com exceção aos vírus. Os organismos celulares podem ser do tipo procariotos ou do tipo eucariontes. Os procariotos são aqueles que não possuem núcleo e nem orgânulos membranosos. Geralmente, na verdade, são todos unicelulares, formados apenas por uma única célula. Como exemplo, nós temos as bactérias e as cianobactérias. Então, aqui está representando uma bactéria que é um organismo procarioto unicelular. Já os organismos eucariontes, que são aqueles que apresentam o núcleo verdadeiro, ou seja, o material genético está protegido por um núcleo, eles podem ser do tipo unicelulares, formado apenas por uma única célula, mas podem ser também do tipo pluricelulares, formado por duas ou mais células. Os organismos unicelulares são representados pelos protozoários e algumas algas, enquanto os organismos pluricelulares, formados por duas ou mais células, são representados pelos animais como nós e os vegetais. E como já mencionado, os vírus serão estudados à parte. Mas o que podemos dizer neste momento é que eles são parasitas obrigatórios celulares. Os vírus são, por alguns autores, considerados seres vivos, e nesse caso, eles são considerados organismos acelulares, mas, por outros autores, como seres não vivos, apenas uma partícula orgânica. Os vírus são chamados de parasitas obrigatórios. Porém, sua classificação ainda está sem definição no mundo científico. Então, podemos visualizar nesta imagem vários tipos diferentes de vírus. Apenas podemos antecipar que cada vírus ele é específico para um tipo celular. Então, nós temos vírus específicos para vegetais,
vírus específicos para bactérias, vírus específicos para o ser humano e assim sucessivamente. Os vírus também, de forma rápida e objetiva, não são formados por célula, por isso são acelulares. Apenas proteínas para formar o seu capsômero e o seu material genético, que pode ser do tipo DNA, pode ser do tipo RNA ou ainda do tipo DNA e RNA ao mesmo tempo. O que podemos afirmar é que todos, até este momento, são parasitas obrigatórios, ou seja, não são formados por célula, mas para terem uma situação de vida orgânica, eles precisam obrigatoriamente estar dentro de uma célula. Então, os vírus não são formados por célula, mas obrigatoriamente eles precisam de uma célula para se manter vivos. Os vírus, portanto, são estruturas biológicas extremamente simples. São considerados acelulares. Não apresentam metabolismo, ou seja, não têm a capacidade de gerar energia para manter-se e reproduzir-se. Para manter-se e reproduzir-se, utilizam o metabolismo das células, o que torna os vírus um parasita intracelular obrigatório. Os vírus, portanto, são partículas intracelulares obrigatórias. Não são constituídos por células, embora dependam delas para sua multiplicação. Parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus, quando fora de organismos, possuem a forma de cristais, matéria bruta. Voltam à atividade normal quando introduzidos em organismos celulares. Damos assim por encerrado as nossas aulas introdutórias de citologia. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento.